Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje tem uma palavra, mas antes dessa palavra também quero te dar uma informação. Nossos cultos, pelo menos o período da palavra, está sendo transmitido no YouTube da igreja. Por momento no YouTube. Por que por momento? Porque nós estamos fazendo adaptações, nos preparando, faltam algumas coisas, para que nós possamos estar nas redes sociais e não só o momento da palavra, mas todo o culto ser transmitido ao vivo, em tempo real. Amém? Então, pouco a pouco, nós vamos chegando lá, logo, logo, em nome de Jesus, esteja orando por isso. A palavra vai se multiplicando e mais pessoas vão poder ouvir, você vai poder compartilhar. Mas você que já sabe pode acessar Castel de Fé, né? E você busca por esse nome no YouTube, você vai encontrar o nome da igreja, você pode acompanhar alguma palavra que você perdeu. Nesses dias agora a gente tem trabalhado com bastante testes, né? Então, teve algumas mensagens que perderam porque o áudio não saiu. Nós tudo bonito lá falando, mas o áudio deu problema. Enfim, é porque até ajustar tudo é a base de testes e vai pouco a pouco. Mas agora já está saindo algumas mensagens lá, amém? Glória a Deus. Então, se você perdeu alguma mensagem e desejar ver, eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo através daquele canal. Eu queria que você fechasse seus olhos. E como sempre, a palavra ela é eficaz e eu tenho convicção no coração que o Senhor fala conosco através dela. Todo sempre. Pai, nós oramos, te pedimos, Senhor. Fala conosco, meu Deus, nessa noite. Ó, meu Deus, os caminhos, Pai, são caminhos, Pai, que sempre, Pai amado, precisa nos levar ao Senhor. Ó, meu Deus, nenhuma palavra, Pai amado, proferida deste lugar. Ó, meu Deus, que seja para o homem e também do homem, mas que provenha do seu querer, provenha dos seus atributos, provenha de um alinhamento com a palavra do Senhor. Por isso que nessa noite nós apresentamos o nosso coração como um coração de terra fértil. E te pedimos, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Meus irmãos, essa noite irei ministrar uma palavra. E essa palavra que o Senhor entregou ao meu coração, ela vem com um viés de resistência, um viés de força. Eu estava pensando muito sobre alguns atributos e eu comecei a me lembrar de um pastor lá de Brasília que veio ministrar a palavra aqui. E um dia ele disse bem assim que acerca de que pescoço de galo, ele tem um couro muito grosso de tanto tomar bicadas de outro galo. Então ele falava assim, olha, às vezes o galo, ele tem um pescoço grosso porque ele briga com outros galos e garra os outros galos e ele vai criando resistência naquilo que mais ele apanha, onde ele mais é agarrado, maior resistência ele vai adquirindo. E eu estive pensando, porque também tem um viés popular que diz assim, carne de pescoço. Quem que já ouviu isso? Fulano é carne de pescoço. Quando você fala que alguém é carne de pescoço, normalmente não é porque ela é ruim. O termo carne de pescoço, às vezes, quer dizer que é uma pessoa que tem resiliência, tem resistência, é difícil de ser vencida. Normalmente, quando fala é carne de pescoço, é porque você não venceu muito facilmente essa pessoa. Porque ela é uma pessoa, às vezes, difícil em alguma área. Ela tem resistência em alguma área. Então, todas as vezes nós falamos o termo carne de pescoço, quer dizer que alguém tem resistência em alguma área. E o Senhor me ministrava meu coração sobre isso, porque ter a pele cascuda, ter essa resistência, é algo que faz parte do ministério do Senhor Jesus com a sua igreja. Porque em alguns momentos nós percebemos quão útil é uma pessoa ter uma certa resistência. Ela não ser tão vulnerável, mas em contrapartida é um risco, né?
Porque tem gente que cria resistência externa e coração mole, quebrantado. E isso é bom e agrada ao Senhor. Mas tem gente que é mole por fora e coração duro, resistente ao Senhor. Então tem gente que tem coração quebrantado ao Senhor e tem gente que tem coração petrificado. Agora tem gente que tem um couro duro e tem gente que tem um couro mole. Agora, todas as vezes que nós conduzimos situações difíceis, alguns parâmetros vão alinhando. Todas as vezes que na nossa vida passa altos e baixos, que você tem situações difíceis, esses parâmetros eles vão medindo a nossa vida como um gráfico. Porque a longo prazo, não sei se você observou o gráfico, esses gráficos são assim, eles podem subir e descer a curta distância. Você olha num panorama de pouco tempo, ele está subindo e descendo. Só que quando você olha em uma escala maior, que leva a distância, lapso de tempo, você percebe que mesmo ele subindo e descendo, havia dias que ele subia mais que descia. E você vai percebendo que ele faz o quê? Ascensão ou declínio, dependendo do gráfico. Mas certo é que o cristão, mesmo em altos e baixos, ele está sempre subindo, até chegar no céu. Amém? Então ele está sempre crescendo. Só que esse crescer, esse evoluir, essa parte boa com o Senhor, não quer dizer que ele não tenha baixas. Não quer dizer que ele não desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe. Não quer dizer que ele não passa por esses momentos de inconstância. Agora, percebendo tudo isso, o que verdadeiramente importa para todos nós se sabemos que vai ter altos e baixos? O que verdadeiramente recobra é como nós vamos terminar a carreira e não como nós vamos estar no meio do caminho. Porque certamente haverá uns dias que nós vamos sentir tocando a mão de Deus assim, ó, pertinho do céu. Mas vai ter dia que nós vamos olhar, cadê o Senhor? Parece que ele faltou na reunião comigo. Vai ter dias que você vai se sentir coladinho com Deus. Mas vai ter dia que você vai se sentir distante do Senhor. Quem nunca passou por isso? E pensa até que será o fim. Tem gente que pensa, agora é o meu fim. Parece que o Senhor se esqueceu de mim. Isso não é uma verdade. A verdade é que haverá dias maus. Haverá dias difíceis, dias tumultuosos. Haverá dias de altos e baixos. E o Senhor, Ele nos garante isso na palavra. Ter uma expectativa diferente é uma expectativa ludibriosa. É querer viver um engano sobre a própria vida. Ter uma expectativa de que as coisas um dia vai ser boa e o outro também, continuamente, é algo enganoso. Ele não está na palavra. Haverá dias difíceis, o Senhor nos garante isso. Haverá dias maus, mas certo é que nós estamos a cada dia evoluindo mais e crescendo mais. Amém? Certo é que esses dias serão dias de grande crescimento. Agora, o que define nesses altos e baixos, quando eu olho para um gráfico, o que define, querido, não é se está muito bem ou se está muito mal. Mas o que define é como termina. A palavra diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Se melhor é o fim, não é como começou, mas é como vai terminar. Agora, terminar é a essência de quem começou? Não. É a essência de quem permaneceu. Diz assim, a essência de terminar é quem permanece, não é quem começa. É garantido que alguém que começou algo termine? Não. Alguém que começou algo não é garantido que ele termine. Alguém que começou algo apenas começou. É garantido que termine se ele tiver permanência. E eu percebi que um dos grandes segredos do Senhor e do ministério nos últimos tempos chama-se permanência. Porque muitas pessoas começaram, mas quantas pessoas também abandonaram algo com o Senhor? Abandonaram as suas vidas, desistiram de coisas na vida pessoal, desistiram na vida espiritual. Então é muito de como você consegue permanecer para chegar até o final. Porque tem dias que você vai estar muito bem, mas tem dias que você não vai estar tão bem assim. Certo é que esses altos e baixos, eles nos levam a um lugar. Por quê, pastor? Porque a permanência nos leva a algum lugar. Muitas vezes os nossos pensamentos, eles estão assim. Nós pensamos algo, automaticamente ao pensar nós sentimos, ao sentir nós agimos. Sim ou não? Quem pensa sente, quem sente age.
Quem age está em formação de quê? Diz assim, quem age está em formação do hábito. Quem forma hábito adquire o caráter. O caráter de fazer alguma coisa. Quem forma um hábito adquiriu caráter. Quem pensa, sente. Quem sente, age. E quem age, leva um hábito. Hábito é a construção do caráter. Diz assim, hábito é uma construção do caráter. Porque é aquilo que você faz constantemente. Porque você se enquadrou naquele hábito. Então, uma vez que você permanece, você adquire o quê? Ação contínua, um hábito contínuo que forma o seu caráter. Uma vez que o cristão permanece, ele tem ação contínua que forma o seu caráter. Então, ele está num hábito de o quê? Servir ao Senhor. Ele está num hábito de permanecer diante do Senhor. Ele está num hábito de estar sempre com o Senhor. Nessa construção do hábito, ele construiu o seu caráter cristão. O que é seu caráter cristão? É a base. É a base dele. Tendo essa base cristã, ele vai até o seu destino. Uma vez que ele formou essa base cristã, ele vai até o seu destino. Então, sobe morro, desce morro. Opa, desce morro, sobe morro. Eu fiz aqui o gesto errado. Desce morro, sobe morro. Não importa o que passa, ele está rumo ao seu destino. Então, não importa o que passa, o seu caráter não muda mediante as circunstâncias. As circunstâncias não mudam uma pessoa que é basicamente a carne de pescoço. Aquele que tem dureza por fora e coração quebrantado. Não muda, não importa o que passa, ele está continuamente. Ele segue. As coisas estão difíceis, ele segue. As coisas estão boas, ele segue. As coisas estão muito mal, ele segue. Ele só segue, porque ele sabe que ele tem um destino e ele tem um hábito. Que qual é o hábito? Daquilo que ele pensou, daquilo que ele sentiu, daquilo que de alguma forma ele agiu daquela forma, ele construiu aquele caráter e ele permanece nele. Isso é o ideal para o mundo cristão. Que o cristão passe por diversas circunstâncias que tenha que passar, mas que ele permaneça diante do seu princípio, diante do seu caráter cristão. Agora, as pessoas às vezes, elas quebram esse princípio. Porque esse princípio de permanência, ele é o princípio que Deus fala com a pessoa e Deus age com a pessoa. Quem não permanece não conclui carreira, irmão. Quem não permanece não se forma. Quem não permanece não prospera. É simples de você entender. Eu quero tal faculdade. Começa hoje para amanhã, você termina ela? Não termina, porque você encerrou um ciclo. Quem fica pelos caminhos, vai ficando pelos caminhos, vai perdendo oportunidades continuamente. Então, permanência é uma essência do reino. Ela é uma essência de Deus. Pastor, mas tem dias que as coisas põem difícil. Normal. Está tudo dentro do plano. Tem dias que as coisas se põem quase que insuportáveis. Deus não te dá carga maior do que você possa suportar. Ele sempre te dá a medida certa. Parece que tem dia que você vai morrer. Isso é verdade. Tem dia que parece que você não vai aguentar. Mas o Senhor tem sempre a resposta certa para te fazer permanecer. Diga comigo assim, permanecer é uma essência do reino. A constância, a oscilação da fé, querido, não é por falta de inteligência, você sabia? Mas é por falta de permanência. Porque quando não permanecemos, enquanto não aprendemos a permanecer, enquanto nós permanecemos, nós não mudamos o foco. Quem permanece não muda foco. Aí você entende por que a ausência de permanência é ruína para algumas pessoas. Por que não permanecer é ruína, é perca de foco. Quem permanece não perde o foco. Quem permanece está sempre na direção. Eu sempre me lembro desse vídeo, quando eu falo sobre foco, de um leão. Que o que acontece? O cara que vai tratar dele, está lá batendo a carne na grade assim, e o leão bem assim, olhando para ele. Posicionado e parado. E ele está batendo a carne na grade. Ele pega e joga aquele pedação de carne do outro lado. O leão continua olhando para ele. O leão não está nem aí por aquele pedaço de carne que foi jogado do outro lado. O leão está muito interessado, é nele. Está interessado em tragá-lo, e mordê-lo, e comer ele. Então o leão não está nem aí com o pedaço de carne que foi jogado. Esse vídeo circula por aí, pelo foco do leão. Agora isso quer dizer o quê? Que ele permanece independente das circunstâncias. Eu queria que você abrisse em Atos, capítulo 5, verso 15. Tem um texto que eu quero compartilhar com você.
a partir dele, hoje nós vamos ler bastante texto. Atos capítulo 5, versículo 15. Amém? Diz assim: a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra projetasse sobre alguns deles. Da mesma forma, das cidades ao redor, vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Olha que interessante que essa passagem está nos trazendo. Que Pedro, quando ele passava, a sombra dele era suficiente para curar. Vinham os atormentados, endemoniados, vinha qualquer grupo de pessoa, e não importa o que estivesse acontecendo, Pedro libertava todos, porque diz assim, e todos eram libertos. Então Pedro liberava todos, não tinha resistência demoníaca para a vida de Pedro. Pedro passava, era curado, milagre acontecendo. Ou seja, Pedro estava em grande alta ministerial. Ele estava muito bem ministerialmente. E eles estavam pregando, eles estavam numa sessão muito boa, o evangelho estava crescendo muito, o Espírito Santo, sobre a vida deles, estava fazendo obras extraordinárias. Mas só que em Atos, por ciúme, começa a acontecer no verso 33, algo interessante. Eu quero ler com você. Diz assim: ao ouvir essas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Então certo fariseu, chamado o quê? Diz assim, Gamaliel. Quem não tem filho homem, eis a sugestão. Não põe não, irmão, não é muito bonito não, tá? Brincadeira. Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. Verso 35. E prosseguiu dizendo: caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir fazer a estes homens. Porquanto há algum tempo surgiu Teudas pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia ele foi morto. E todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Diz assim, acabaram em nada. Aí o 37 diz: depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o galileu que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto, e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, neste caso, vos advirto: afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz. Pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Diz assim, meramente humana. Não, mais forte, meramente humana perecerá. Ok. Meramente humana perecerá. Se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los. Diz assim, se for de Deus, jamais será impedido. Ok. Pois vos achareis em guerra contra Deus. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem o nome do Senhor Jesus e o deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de ser humilhados por causa do nome. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias.
Preste muita atenção nesse texto. Pedro vinha de uma sessão, por ter sido liberto das grades da prisão pelo anjo. Agora Pedro estava nessa sessão grande, crescendo. O ministério crescendo. Vieram e levaram Pedro. Quem veio? Os religiosos daquele tempo, com muita inveja, com muita perseguição, com muita indignação no coração. Quiseram paralisar o ministério de Pedro e dos discípulos. Agora, olha que interessante, que se levanta, eles vão para o Sinédrio, onde vai ter ali uma espécie de julgamento, e se levanta quem? Gamaliel. Gamaliel levanta e fala assim, eu tenho uma questão para tratar. E a grande questão é que já vieram alguns deles pregando antes, mas nenhum permaneceu. Olha só o que diz. Porquanto algum tempo surgiu Teudas, no verso 36. Portanto, algum tempo surgiu Teudas pregando ser alguém. E aproximadamente 400 homens juntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram. Acabou-se em nada. Aí ele fala de Judas, ele fala, acabou-se em nada. Ou seja, o que ele estava dizendo é o seguinte, se for de Deus, permanece. Diz assim, se for de Deus, não, mais forte, irmão, se for de Deus, permanece. Se não for, acaba. Se for de Deus, permanece. Se não for, quem deu essa sabedoria? Gamaliel. Ele falou assim, fica tranquilo, já vieram alguns antes deles. E aqueles que vieram antes deles não deu em nada. Acabou. Morreu. Acabou tudo. Ele estava ensinando isso porque eles queriam, de alguma forma, prender os discípulos, matar os discípulos. Só que Gamaliel falou, olha, se vocês fizerem isso e esses homens fossem de Deus, se vocês agirem assim e eles forem de Deus, como que você vai fazer? Vai ser o mesmo que você estivesse fazendo contra o próprio Deus. Existem coisas, irmãos, por isso que eu sempre falo, vigia. Porque tem coisa que você faz contra, que se você fizer contra alguém e essa pessoa for de Deus, será o mesmo que você estivesse fazendo contra Deus. Tem que ter muito juízo no reino de Deus, amém? Tem que ter muito juízo. Tem que prestar muita atenção. Porque tem coisas que se você fizer contra uma pessoa, é o mesmo que fazer contra Deus. Gamaliel falou bem assim, olha, se eles estiverem como Teudas e como Judas, fica tranquilo, eles vão morrer. Porque já vieram antes, juntou 400 homens, dispersaram todo mundo, morreu, acabou. Agora, se eles forem de Deus, eles irão permanecer. Então, qual foi o julgamento que Gamaliel lançou? Gamaliel lançou um princípio, diz assim, Gamaliel lançou um princípio de identificação. Não, diz assim, Gamaliel, vamos lá. Vamos, irmão, anima aí, você trabalhou muito hoje, vamos. Gamaliel lançou um princípio de identificação poderoso. Não existe princípio de identificação tão poderoso quanto esse. Não existe oba-oba dentro do reino de Deus. Oba-oba acaba. Oblação acaba. Fama acaba. Tem gente que é de tipo de uma estação só. O vento bate, já muda, acaba. Você já reparou isso? Tem coisas que existe um ditado, fogo de palha. Tem muitas coisas que é fogo de palha. O que é fogo de palha? É por um momento tem, e já logo acaba. Então aquilo que permanece é o julgamento de Gamaliel. Que o reino de Deus vai permanecer. O que não for de Deus não permanece. O princípio de Gamaliel é o quê? Se for de Deus, permanece. Se não for de Deus, acaba. Agora eu te pergunto, seria esse princípio exato? Sim, ele é um princípio exato. Por que ele é exato? Poderia alguém ter mais justiça do que Deus? Não. Poderia alguém ser mais justo do que o Senhor? Não. Poderia alguém fazer mais dano do que o próprio Deus? Gente, Deus é o Deus de justiça, não poderia Deus fazer justiça?
Claro que poderia. Não poderia Deus tomar dores? Olha, gente, nesse tempo de eleição, foi um negócio assim, surreal. O tanto de gente torcendo para um lado, torcendo por outro. Foi desse jeito. Agora, a grande pergunta, eu orei sim, em favor do que eu achava melhor. Melhor para o povo de Deus, melhor para a nação. Eu orei, eu pedi, eu clamei. Mas houve um dia que dentro da igreja o Senhor falou, levanta que não vai ganhar. Eu levantei, parei de orar. Não vai ganhar. Vou orar agora para Deus livrar. Livra, Senhor. Agora, poderia ou não o Senhor fazer justiça sozinho? Claro que poderia. Poderia ou não o Senhor tomar as dores sozinho? Claro que pode. Existiria alguém tão poderoso e tão forte quanto Deus? Não. Existiria alguém que pode ir contra a vida de alguém que seja maior do que Deus? Não existe. Então Deus resolve as suas próprias causas, sim ou não? E Deus não age com injustiça. Então por isso que aquilo que é de Deus permanece. Aquele que é de Deus, ele não para. Ele não desiste. Porque é do Senhor. Então a análise de Gamaliel foi perfeita. A análise dele foi o seguinte: se não for do Senhor vai acabar, tudo vai dar errado. Já vieram outros antes, fiquem tranquilos. Se for fogo de palha vai passar. Agora se for de Deus, não toquem neles. Porque seria o mesmo que tocar no Senhor. Se for do Senhor, por que se levanta contra? Não poderia o próprio Senhor tomar conta de si mesmo? Isso é tão interessante, querido, que os nossos desânimos, nós podemos até querer parar o relógio, deter esses desânimos. Agora é o seguinte, tudo que é do Senhor permanece, independente do desânimo, do cansaço, do abatimento, da tristeza, de momentos ruins, de momentos difíceis. Quem é do Senhor permanece. Quem é do Senhor sempre permanecerá. Tudo que é do Senhor permanecerá. Se Deus não... Imagina assim, se Deus não fizesse justiça, por que faria eu? Se Deus disse não, por que eu teria que dizer sim? Se Deus disse sim, por que eu diria não? Não seria muito equívoco de uma pessoa? Quando Deus determina por quê? Alguém pode ir contra a vontade do Senhor? Ninguém pode ir. Então a análise de Gamaliel é uma análise correta. Ele está dizendo a permanência será o fruto do que determina sobre a vida de alguém. Pedro estava fazendo grandes coisas, mas ele estava sendo julgado como se estivesse fazendo mal. Fazendo coisas boas foi julgado como fazendo mal. Agora o que Gamaliel disse é o quê? Se for mal, vai morrer. Porque os que vieram antes foram, ceifados. Quem veio antes foi ceifado. Essa é a palavra que o Senhor está dizendo. Veio Judas, vieram, juntaram homens, mas foi tudo por um pouquinho de tempo e já morreu, acabou. Então a permanência, ela é símbolo de um cristão que vai chegar no fim. Ela é a referência de um cristão que cumprirá a sua jornada na terra, daqueles que, muitos chamados e poucos escolhidos. Quem que você acha que será os poucos escolhidos? Diz assim comigo, os que permanecem. É esses mesmos, os que permanecem no Senhor. Não importa a tempestade, a adversidade, não importa, eles permanecem. Porque a palavra estava dizendo, olha, se nós fizermos alguma coisa contra eles, e se eles forem de Deus, será o mesmo que está fazendo contra Deus. Então existe um termômetro, irmão. Existe uma maneira de medir. Porque muitas vezes nós somos o quê? De alguma forma atingidos por sermos pele frágil e coração duro. E o que eu estou tentando te explicar nessa noite, que para ter permanência, tem que ter coração quebrantado e pele dura, igual a pele de couro de pescoço de galo. Que aguenta, porque não é sempre que vai ser galo que ganha carinho, mas vai tomar muita pancada. E a sua resistência vai ditar a sua permanência. Permanência não é o mesmo que insistência.
Muita gente insistindo por teimoso em muita coisa. O resultado de uma conquista é a permanência inabalável de sua luta. Resultado de conquista vem de permanência inabalável. Ou seja, não importa o que passe, não se abala para vencer uma luta, para vencer uma etapa. Então, permanência traz conquista. E essa permanência não é o mesmo que insistência. Permanecer em um caminho ao qual Deus colocou é diferente de insistir no que Deus não colocou. Porque insistência leva à ruína. Muitas vezes, insistência naquilo que Deus não colocou leva à ruína. Imagina esses homens fazendo, eles vieram pregando algo que não era de Deus, e daqui a pouco o Senhor veio, ele morreu, os que seguiam ele dissiparam, né? Judas e o outro nome que é esquisito que eu esqueci agora. Enfim, todos eles se dissiparam, morreu, por insistência naquilo que não era de Deus. Agora, a permanência será provada, porque se o Senhor estiver nela, ninguém e nem nada pode derrubar, amém? Então você fica firme com o Senhor, porque ninguém e nem nada pode te derrubar. Não importa o tamanho da adversidade, os dias maus vão vir mesmo. Os dias que assolam vão bater mesmo. Mas qual a sua posição? Porque posicionamento vai condizer muito como foi formado o nosso caráter cristão. Eu penso, eu sinto, eu atuo. Uma vez que eu atuo, eu formo hábitos, e os hábitos formam o meu caráter cristão. Qual é o seu hábito? É de desistir ou de permanecer continuamente? Isso vai dizer muito sobre os tempos do Evangelho. Porque para alguns, querido, em algum momento, vai ter muita dificuldade. Em alguns momentos vai ter mais facilidade. Existem irmãos nossos em Cristo que hoje estão passando muitas dificuldades. É provável que enquanto eu prego aqui, existem alguns sendo mortos em países, querido, por missões, por pregar o Evangelho. Olha a diversidade que tem entre um lugar e outro. Mas os que permanecem estarão com o Senhor continuamente, amém? Então, permanência, querido, é algo poderoso. Muitas vezes nós cremos até que Deus não agiria diante de algo, de insistência, por exemplo, que é diferente de permanência. Tem gente que fala assim, não, Deus não vai agir, Deus não agiria, eu tenho que tomar as dores, eu tenho que fazer algo. Cuidado para você não intervir em algo que Deus está trabalhando. Cuidado. Deus estando trabalhando, eu sempre carrego comigo uma frase muito bobinha. Meu sogro, ele fala, é uma frase muito bobinha, mas muito inteligente. Mesmo ponto que ela é bobinha, porque ela é simples, né? Mas ela é muito inteligente. Ele diz bem assim, olha, quando Deus tá de chicote, batendo, não entra não, que você apanha junto. Ele quis dizer assim, quando Deus está açoitando, irmão, quem entrar, vai entrar junto. Vai apanhar também. Quando Deus está atuando, não tem quem pode impedir. Se entrar, entra para apanhar junto. E isso é interessante conhecer, é interessante entender. Ah, mas eu sou insistente. Ok. Abra 1 Samuel capítulo 5, verso 1. 1 Samuel 5, 1 tem um texto que vale muito a pena entender e carregar para a vida. Eu sempre passo por esse texto para carregar ele para a vida, amém? Existem textos que você até pode não conseguir memorizar, mas existem alguns que você jamais pode esquecer. E esse é um deles. 1 Samuel 5, a partir do verso 1. Depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram de Even e Azer, Ebenezer, para a cidade de Asdod, ou Asdod. E a depositaram no templo que eles dedicaram ao deus Dagom.
Preste muita atenção. Quem eram os filisteus? Os inimigos dos israelitas. Eles pegaram a arca e levaram para o templo deles, que eles tinham um deus lá chamado Dagon. Agora, olha o que acontece. E eles depositaram no templo que eles dedicaram ao deus Dagon, ao lado de sua estátua. Lá estava a estátua de Dagon, colocaram a arca do Senhor. No dia seguinte, ao romper da manhã, os moradores de Asdod observavam que a imagem de Dagon estava caída de cara no chão, exatamente de frente da arca do Senhor. Imediatamente eles ergueram a estátua de Dagon e a colocaram de volta em seu lugar. Contudo, na manhã seguinte, quando se levantaram ao raiar do dia, lá estava novamente Dagon, caído de rosto em terra diante da arca do Senhor. As mãos e a cabeça da estátua de Dagon haviam sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. E por esse motivo que até hoje os sacerdotes de Dagon e todos os que a adoram em Asdod não pisam sobre o patamar junto à entrada da porta do seu templo. Passados esses acontecimentos, a mão do Senhor, diz assim, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e das cidades vizinhas, trazendo destruição sobre todos eles e afligindo-os com peste e tumores diversos. Peste e tumores diversos, atingindo todo mundo. Agora, quando os habitantes de Asdod notaram o que estava acontecendo em toda parte, exclamaram: não fique mais conosco a arca de Deus de Israel, porque a sua mão se endureceu contra nós e contra o nosso Deus Dagon. Eles estavam dizendo: nós entramos na peia, Dagon entrou na peia, vamos tirar essa arca daqui, porque o Senhor vai nos fulminar. O Senhor vai arrebentar conosco, porque onde a arca do Senhor estava, era sinônimo de que a presença do Senhor estava. Eles colocaram diante de Dagon, a estátua de Dagon, de cara em terra de frente da arca. 2 vezes. Permaneceram com a arca, os tumores começaram a nascer em toda a população. Eles falaram: é essa arca, é a presença do Senhor que está nos causando dano. Então mandaram que alguns, verso 8, então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os 5 príncipes filisteus e lhe indagaram: o que devemos fazer com a arca de Deus de Israel? E tomaram a seguinte decisão: a arca de Deus de Israel seja transportada imediatamente a Gate, e então levar a arca de Deus de Israel. Entretanto, logo depois que a arca chegou àquela cidade, o Senhor Deus castigou, diz assim comigo, castigou severamente aquele povo e pôs medo em todos os habitantes daquela região. Surgiram tumores em todas as pessoas de Gate, nos idosos, nos jovens, tanto nos mais importantes e ricas, como nas mais humildes e pobres. Verso 10, então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: eis que trouxeram a arca de Deus de Israel para nos destruir, a nós e toda a nossa gente. E imediatamente enviaram mensageiros a todos os príncipes, governadores dos filisteus, com a seguinte súplica: devolvei quanto antes a arca do Deus de Israel, que ela retorne ao seu lugar e não mais provoque a nossa destruição e o sofrimento do nosso povo. Em verdade, um grande pavor de morte se observava em todos os habitantes daquela cidade, tanto pesara a poderosa mão de Deus ali. Aqueles que não morriam rapidamente eram afligidos com vários tumores, e gritos de dor e aflição subiam incessantemente ao céu. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem tomou justiça aqui? Quem se sentiu no lugar errado? O próprio Deus. Quem agiu? O próprio Deus. Quem derrubou Dagon? O próprio Deus. Quem levantou tumores? O próprio Deus. Agora o Deus, o nosso Deus, que pode fazer todas essas coisas, ele não poderia, querido, ele não poderia seguir fazendo isso até o dia de hoje? Por qual motivo ele não poderia fazer? Claro que pode.
Claro que pode. Por que que Deus, querido, o que está acontecendo aqui? Se esse povo foi sentenciado por ter um Deus estranho, e a arca e a presença do Senhor os julgou imediatamente e os abateu imediatamente, não seria mesmo o caso daqueles que estavam ensinando antes dos discípulos, que não estavam em Cristo e que falavam qualquer coisa e que construíam para si mesmos discípulos? Quando eles construíram discípulos para si mesmos, não seria o mesmo caso que Deus os abateu? Sim, porque não permanece. Nem a presença, querido, permanece. Nem a arca permaneceu. Algo, se for do Senhor, permanece, não importa a adversidade. Se algo for do Senhor, permanece. Existiu muitos tempos difíceis para a igreja do Senhor, né? E teve dias assim muito difíceis, pandemia, e nós pagávamos aluguel do templo e tal, e as coisas difíceis financeiramente, não que estejam fáceis, ainda seguem difíceis. Mas uma coisa que eu orei pedindo ao Senhor, eu falei bem assim: Senhor, esse templo é seu, foi consagrado ao Senhor. Se o Senhor está nisso, ele permanecerá, não importa a pandemia, não importa se vão ficar 1, 2, 5, não importa. Sobre a terra, o Senhor fará permanecer. Meus irmãos, milagres atrás de milagres. E permaneceu. Amém? Permaneceu. Porque eu entendo com maturidade cristã de que se o Senhor está, aí também está a permanência. Sobre a sua vida, irmão, se o Senhor está, aí está a permanência. A permanência como, pastor? A permanência nele, querido. Permanecer nele é uma resposta. Quando você permanece nos seus caminhos, é a resposta melhor que você pode dar. Sabe, tem dias que você sente tocando as mãos de Deus, tem dias que você segue distante. Você fala: cadê Deus? Você esqueceu de mim? Quem nunca fez uma oração absurda? Levante a primeira pedra. Todos nós já fizemos alguma oração absurda, pensando que Deus se esqueceu, pensando que Deus já não está mais. Deixa eu te falar uma coisa: é pelas circunstâncias você pensou assim, mas não é como Deus age. Deus, ele age independente das circunstâncias. Mas Deus age, querido, e muitas vezes a nossa pele deve ser pele grossa, porque as pancadas são grandes. Mas Deus segue plantando em corações quebrantados. Muitas vezes o couro é grosso, e você aguenta a lapada, você aguenta as pancadas da vida, aguenta as dificuldades, e você permanece, porque seu coração é quebrantado. Então a permanência faz com que os cristãos sigam para o seu alvo. Quem não permanece, querido, quem não consegue permanecer nos caminhos, querido, vai ter sempre dificuldade de chegar no final como vencedor. As pessoas que vencem em esportes são as que permaneceram, são as que treinaram, são as que muitas vezes foram reprovadas, mas permaneceram. Muitas vezes foram rejeitadas. Você não serve para esse esporte. Você não tem altura, você não tem isso, você não tem aquilo. E o Senhor fala: permanece. E essa pessoa permanece e acaba vencendo, alcançando os planos de Deus sobre a vida, sobre a terra, aquilo que Deus tem planejado. Então a vitória está nas mãos dos que permanecem. O que faz alguém grande não é apenas o ato. Amém? O que faz alguém grande não é apenas o ato, mas a permanência em resistir tempos difíceis. O que torna alguém verdadeiramente grande é a sua capacidade de permanecer diante de tempos difíceis. Porque se as pessoas evitam os tempos difíceis, não enfrentam os tempos difíceis, elas se rendem diante dos obstáculos. Agora, a vida não é a prova de obstáculos. A vida não é a prova de obstáculos. Se alguém te vendeu Cristo, de que não teriam obstáculos, te vendeu errado. A vida não é a prova de adversidades. A vida não é a prova de circunstâncias, de momentos difíceis. Nós vamos ter momentos difíceis, irmãos.
Vão ter circunstâncias difíceis. A vida não é a prova de nenhum obstáculo. Mas o que define o final será sempre a permanência. Amém? A sua capacidade de permanecer em Cristo. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Permaneça em Cristo. A vida, mesmo que ela vai de alguma maneira confrontar, apertar, ficar difícil, alguma circunstância, muda governo, entra governo, sai governo, muda de trabalho, entra em trabalho, sai de trabalho. Independente dos ciclos de vida que você passar, permaneça. Porque Deus vai te levar até o seu destino final. Porque destino é só para quem permanece. Formar destino é para quem permanece. Como ter destino e propósito se não permanece em nada? Se não consegue entender que onde Deus está, ali há permanência. Que onde Deus não quer, nada permanece. Ainda que você queira muito, não permanece. Ainda que você ame de todo o coração, não permanece. Ainda que você dedique toda a sua vida, não permanece. Onde Deus não quer estar, não permanece. Não permanece. Você pode ter as melhores intenções da sua vida. Se Deus fechar aquela porta, ela está fechada, irmão. Não vai permanecer. Não vai prevalecer. Mas se Deus abre, ninguém poderá fechar. Amém? Quando é Deus que abre, ninguém pode fechar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A que Ele fecha, ninguém abre. Então o Senhor sabe o que faz. Ele sabe como agir sobre a nossa vida. Como passamos, querido, esses estados. Olha, 2 Coríntios 12, 7. 2 Coríntios 12, 7 diz algo interessante de como passar esses estágios de altos e baixos. 2 Coríntios 12, 7. Diz assim: e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Quantas vezes? 3. É isso mesmo, 3. Por 3 vezes roguei ao Senhor para que removesse de mim. Entretanto, Ele me declarou: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. A minha graça te basta, Paulo. O meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo aqui que haverá momentos de baixa e de alta. Porque Satanás nunca vai deixar de agir. Agora o Senhor fala: fica tranquilo, porque a minha graça te é suficiente. A graça prevalece em quem permanece. Permaneça com o Senhor. Sabe, existem momentos que você simplesmente segue. Você fala: Senhor, parece que está muito difícil para mim. E o Senhor fala: a minha graça te basta. Parece que está quase que insuportável. E o Senhor diz: a minha graça te basta. Essa palavra, querida, ela é como um segredo para a minha vida. Como assim, pastor? É um segredo maior da minha vida essa palavra. É uma palavra de permanência. Eu nunca carrego a palavra desistência. Eu carrego permanência. Porque eu sei que algo que não for do Senhor não prevalece. Desaba. Acaba. Nós temos o hábito de julgar sucesso de forma equivocada.
Avaliar sucesso, querido, de forma equivocada é ruim. Às vezes nós conciliamos que sucesso vem das grandezas que nós estamos vendo. Sucesso não vem das grandezas propriamente que você vê. Não necessariamente. Muita gente pode ter sucesso diante dos seus olhos e ter reprovação diante do Senhor. A Bíblia diz: muitos, mas muitos, dirão que diante do Senhor, que pregaram em seu nome, que fizeram grandes coisas no nome do Senhor, e que eles não seriam conhecidos do Senhor, mesmo fazendo muito. Pareciam grandes, mas eram pequenos. Porque a régua de medir sucesso não é a minha, não é a sua, não é a nossa. Sucesso se tem com lapso de permanência. É aquele assim, veremos o final. Porque o final revela a sabedoria no final. Amém? É por isso que Salomão disse: melhor é o fim das coisas do que o começo delas, porque há sabedoria no final. Onde você encontra a resposta no final. A sabedoria no fim. A sabedoria do final, ela é muito maior. É infinitamente maior. A sabedoria, o apóstolo Paulo rogou. Sabe por que ele rogou? Ele pediu ao Senhor. Sabe o que ele estava falando? Que foi para ele não se tornar arrogante, para que ele não se exaltasse pelo dom da excelência. Porque ele possuía todos os dons. Todos. E o Senhor lhe permitiu que fosse dado um espinho na carne. Sabe lá Deus o que é? Alguns dizem que ele era careca, outros dizem que ele era cego. Cada um diz uma história, mas o certo é que ninguém sabe com certeza absoluta. Não sabe. Muitos dizem: eu sei, sabe nada. Cada teólogo por um rumo. Mas ele tinha uma dificuldade. Ele tinha uma dificuldade, ele tinha uma luta. Para que ele não se exaltasse pelos dons, ele tinha uma oscilação. Agora sabe lá Deus qual é essa oscilação. Agora, como eu te digo, você tem uma oscilação. E não precisa saber qual, o certo é que você tem. O certo é que eu tenho, o certo é que nós todos teremos oscilações. Entre dias bons e dias difíceis. Dias bons e dias difíceis. Agora o que revela isso é quanto nós temos capacidade e couro grosso, como o pescoço de galo, para aguentar as oscilações, para permanecer sempre com o Senhor, para permanecer fiel com o Senhor, independente das circunstâncias, para segurar o tranco, para segurar os momentos de luta, sabe, para segurar os momentos de rojão. Eu sempre falo que muitas vezes eu meço as coisas por quanto as pessoas são fortes para suportar os dias difíceis. Não é por quanto elas são boas. Porque tem muita gente boa que levou seus dons para o cemitério, porque não aguentaram o tranco. Tem muita gente boa que morreu com seus dons. Porque não suportava nada, não aguentava um arroz, não aguentava a pressão. Não aguentava uma dificuldade, uma aflição da vida. Ai, eu acabei, parei, chega. Toda a diversidade soltaram. E é na permanência que vem vitória. É aqueles que, independente da diversidade, seguem constantes e firmes. Ou firmes e constantes, para ficar mais bíblico. Independente do clima, independente da montanha russa, que muitas vezes é a vida. Um dia você está rindo, outro dia estamos chorando. Aí lá vai aquela montanha. Um dia você está de cabeça para cima, outro dia parece que o seu mundo fez o quê? Cabeça para baixo. Outro dia parece que ele gira. É sobe e desce, irmão. Então o que decifra a nossa vida é permanência. O que decifra nosso momento, nossa estada com Deus, não é como começa. É condições para terminar. É a condição de permanecer. É a condição de pensar no Senhor e permanecer. Você começa, mas não termina, você é fraco. Pele fina.
Essa fraqueza não pode existir em você, você vai perder. Não deixe ser fraco. No sentido de perder a permanência. Sabe, em algum momento você fala, eu tenho pele de galo, não importa. Eu sou de Cristo e acabou. Ah, mas está difícil, eu sigo de Cristo. Ah, mas está faltando, eu sigo de Cristo. Ah, mas está doendo, eu também sigo de Cristo. Ah, mas está ruim demais, eu sigo de Cristo. Ah, está bom demais, eu também sigo de Cristo. Seguir sendo de Cristo é ter no seu cardápio permanência nele. Não são circunstâncias. Seu amor não pode ser circunstancial dentro de um casamento. Como poderia ser circunstancial dentro de uma relação com Deus? Se o amor nosso dentro de um casamento fosse embasado em circunstância, primeira TPM, tchau. Era ou não era? Hashtag partiu. Eu não aguento esse negócio de casamento. Foi embora. Se o amor fosse circunstancial, seria isso. Primeiro problema, tchau. Mas nosso amor é independente da circunstância, sim ou não? Amém ou não amém? Fala alto aí, viu, varão? Que senão vai gerar dúvida. Nosso amor não é circunstancial, querido. Não depende das oscilações. Por isso permanecemos, perseveramos. O amor com Deus, ele também não é circunstancial. Por isso que existe uma canção, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é... Se a porta abrir, Ele é Deus. Ó. Continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus. Ah, gente, se eu soubesse a letra, eu juro que eu cantaria para você essa noite. Porque eu sei quão valioso é permanecer. Eu gosto de cantar, mas eu tenho dificuldade em lembrar as letras. Mas é por aí. Ele segue sendo Deus. Porque a permanência é o que revela se Deus está em algo. Se permanecer, você fala, as mãos de Deus estão nisso. Amém? É tão interessante que alguém de sabedoria, né? Disse isso, está lá inserido na Bíblia, como algo notório, que julgou os apóstolos de Cristo. Foi um momento de julgamento dos apóstolos de Cristo. E pôde livrá-los porque eles permaneceram, aquilo que eles faziam verdadeiramente era de Deus. Não se renda, não se entregue. Os anos, ele sempre trará razão. Você já ouviu um ditado que diz assim, o tempo é senhor de tudo? Que o tempo é senhor de tudo. Sabe, não é bíblico. Não é bíblico. Mas verdadeiramente faz todo sentido. É nos anos que cedo ou tarde você encontrará a razão. É no lapso que o gráfico muda. Não importa como é que está o voo. É o destino final. Amém? É no lapso que você analisa o gráfico, não é num período de tempo curto. É num período de tempo maior. Você vai vendo que está crescendo, está evoluindo, está mudando, Deus está fazendo, Deus está agindo. Muitas vezes nós estamos aflitos, pedindo resposta de Deus. Deus, será que o Senhor não está trabalhando? Deus, eu estou. Só não estou do jeito que você espera, mas eu estou. Só não estou do jeito que você quer, mas eu estou. Só não estou do jeito que você pensa, mas eu estou agindo na sua vida. Isso é tanta resposta, querido. Tantas coisas são feitas para doer em nós. Verdade ou não? Tantas coisas são feitas diariamente para doer em nós. Mas pela permanência, nós vamos ficando mais e mais vivos. Mais e mais vivos. Esse mais e mais vivos tem significado duplo. Vivos por entender e vivos por permanecer. Mais e mais. Mais e mais. 1 Coríntios 15, 58 diz, portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes
de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo, tendo consciência a quem você serve, tendo consciência quem é o nosso Senhor. Sabe por quê, querido? Que não deixo abalar por nada. Não me permito esse luxo de abalo. Eu estou abalado. Não é que eu não sinta. Eu não me dou o luxo de permitir abalos na minha vida por muito tempo. Eu sinto, decaio. Muitas vezes vou de cara no travesseiro. Coloco o travesseiro um por baixo, outro por cima, para esconder o meu rosto. E às vezes apago ali, chorando. Não é que eu não chore, mas eu não me permito muito tempo estar nesse estado, porque eu sei o que é permanência. Eu já rapidamente dou um jeito de me levantar e persevero outra vez, porque eu sei que o Senhor está sustentando. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes, e absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. É porque eu sei que tudo que eu vivo no Senhor jamais será improdutivo. Ele terá grande produção. Tudo que você vive no Senhor jamais será para perdas. Tudo que você vive no Senhor jamais será para prejuízo, mas será sempre de grande proveito, porque Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz sobre a nossa vida. Deus sabe o que faz conosco. Deus sabe o que é melhor para nós. Ele continua sendo Deus, Ele faz. Permaneça firme. Não viva de circunstância em circunstância. Mas quando você abre o seu coração para o Senhor, permaneça nele. Permaneça fiel. Existe uma frase que diz bem assim, a permanência. Olha que interessante essa frase. A permanência é o que leva ao final de toda transformação. Essa frase está dizendo que a única coisa que pode declarar transformação chama-se permanência. Sem permanência não é levada ao final toda transformação. Só é levada toda transformação quando há permanência. Amém? A permanência é o que leva ao final de toda transformação. Permita-se seguir no Senhor. Permita-se falar assim, olha Deus, eu me permito cada dia mais ter uma relação que independente dos abalos, eu estarei com o Senhor. Queridos, em nome de Jesus, essa palavra é uma palavra de resiliência para a sua vida. É uma palavra que define o seu final. O que vai declarar eu já vi muitos homens, querido, muitos homens ficaram pelo caminho, começaram como um foguete. Mas na mesma velocidade que começaram, a gasolina também acabou rápido, como um foguete. E declinaram. Eu já vi muitas pessoas que não começaram tão rápido assim, mas seguem permanecendo. Sabe, não leve a sua vida para dizer, pastor, mas eu comecei mal a minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Você permanece? Fica tranquilo, o Senhor está com você. Eu oscilei muito, eu fiz isso, eu passei por aquilo, foi difícil, foi errado, me confundi, errei, falhei. Fica tranquilo, permaneça no Senhor e Ele permanecerá em você. Permaneça nele e Ele permanecerá em você. Constantemente, nós estamos caminhando em uma jornada que não é a prova de abalos. A nossa jornada não tem um contrato de segurança, de que nós não teríamos abalo, mas pelo contrário, neste mundo nós teremos aflições, amém? Mas não importa as aflições, importa que nós estamos caminhando para o nosso alvo e nosso objetivo, para a honra e glória do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus, que eu já estou no termo.